enquanto houver injustiça vai ter resistência. Vai ter verso contundente, rima agressiva, uma levada violenta. Cês não pediram, agora aguenta. A cultura de rua na Caucaia tá mais viva do que tu pensa. Enquanto houver injustiça vai ter resistência. Vai ter verso contundente, rima agressiva, uma levada violenta. Cês não pediram, agora aguenta. A cultura de rua na Caucaia tá... Salve, salve, Afrânio Nascimento, Afra CGC, de Nova Metrópole, Caucaia. Todos. É isso aí, apresentando o nosso convidado de hoje, né, para falar de um assunto que a gente começou ontem, né, a Monique deu uma aula aqui. Você estava, Afrânio, ontem aqui? Sim, deu para aprender muita coisa, muito Pois massa. é, cara, sim, PowerPoint e tudo mais, muito legal, Monique, assim, pô, arrasou, né, esses conhecimentos técnicos e os conhecimentos práticos, eles se juntam para a gente poder fazer as coisas acontecerem, né, então, foi muito bacana. A Frânia, eu vou ler aqui rapidinho, aqui, viu, assim, o teu mini currículo, né, assim, currículo resumido, né, Nova Metrópole, Caucaia, onde eu falei. Ele só faz tudo, motoboy, rapper, produtor cultural, começou com roda de rima, participou do grupo Banca Forte, que hoje é o Conexão Gangsta Caucaia, não é isso? Certinho? É da cultura hip hop, participa do Fórum Cearense de Hip Hop, e ele ocupou um espaço público, tipo a Associação do Bairro, né, que acho que você vai falar disso aqui agora, e hoje lá funciona. E é desse lugar, dessa experiência de gestão, como é que funciona, como é que é a política de vocês lá, como é que funciona, o que é para vocês fazer a gestão de cultura no Aldeia Hip Hop. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite a todos e todas aí. Eu quero agradecer primeiramente o espaço, a oportunidade da gente estar aqui falando sobre a nossa cultura que a gente faz, como a gente gere e se reconhece hoje como produtor cultural, né, nessa cena aí atual. A gente sabe que a cultura, ela teve, depois da ditadura, foi que ela foi implantada assim, um ministério, uma pasta específica para ser investido em cultura e ser reconhecido os artistas, né? Mas sempre foi dividido em duas partes, né? Existe essa cultura que é chamada erudita e a cultura popular. Eu vou falar aqui sobre a cultura popular, né? Quero agradecer a Monique e todos os outros que estão envolvidos nesse curso, que é voltado para a periferia. Que, tipo assim, o coletivo Aldeia Hip Hop, ele surge na periferia de Fortaleza, Caucaia. Surge de maneira bem orgânica mesmo. A gente costuma dizer que a gente faz tudo mesmo, é produtor, é gestor, é artista, é contra-regra, é tudo. E todas essas informações e de como se organizar a cultura está chegando agora para nós. Aqui na Caucaia é um pouco atrasado do resto do estado, com relações a políticas para a cultura. Então a gente, naquela época, né, há 15 anos atrás, eu como morador aqui do bairro, eu não via e até hoje a gente não vê realmente políticas para a cultura. Então foi o jeito a gente se juntar aqui, formar um coletivo a partir desse grupo de rap, porque toda essa base da gente, dessa cultura, dessa gestão de projetos aqui que a gente faz, a base é o rap. Eu vim do grupo Banca Forte, que se tornou o CGC, e a gente sempre trouxe nas letras assim, essa ideia de protesto, essa inquietação, assim, procura de mudanças, e chegou a um ponto que a gente não conseguia mais ficar só no rap, só no estúdio, só na letra, só na teoria. Então, lá em meados de 2010, isso também porque a gente passou
a ter contato com outros grupos, que isso foi muito importante, porque a gente aqui era meio que solitário, né? O grupo aqui no Metrópole, aqui na Caucaia, sempre foi muito localizado em pontos, assim, essa galera não se encontrava. A gente sabia que existia outros, mas se movimentava aqui meio só entre o coletivo, né? A gente começou com a ideia de fazer eventos, justamente para divulgar o rap, os artistas e toda essa ideologia que a gente acreditava que ela poderia se tornar política pública um dia. Então, de 2010 até 2015, a gente foi para as praças, para as ruas, para escolas, a gente levava a caixa de som, e ali começava todo um movimento pró-cultura de Caucaia. A gente sempre leva no nome essa história de ser para Caucaia, porque a gente, talvez não querendo ser territorialista, mas cuidar do nosso território, acho que era o dever primeiro aqui para o grupo. Então a gente sempre fez assim, foi muito espontâneo, todas as nossas ações. Quando a gente conhece outros grupos, aqui da Caucaia, né, foi que a gente teve a graça de conhecer a Kelly Brau, que na época ela morava aqui no bairro vizinho, e a gente também era ligado a outros eventos de esporte. A gente acabou se conhecendo, que ela fotografava, e ela passou para nós muita coisa do que ela viveu na cultura popular, e que a gente poderia estar aderindo para tanto sofisticar como a gente se organizava, porque assim, como a gente sempre foi autodidata, né, a gente sempre foi fazendo assim, uma coisa bem visceral mesmo, a gente nunca se ateve à metodologia, a gente nunca se ateve à própria gestão. Esse termo para nós, inclusive, é um termo novo que a gente estuda. Eu até perguntei a Monique ontem sobre como era no campo acadêmico, né, se as pessoas tinham a vivência, né, porque a gente vem dessa parte de só ser a vivência. Então, por isso que até esse curso aqui está sendo uma quebra de tabu, uma quebra de barreira, para nós se reconhecer como produtor. A gente já faz isso há uns 10 anos, e tanto nós aqui, como os outros grupos que estão em volta aqui da aldeia, a maior dificuldade, a gente percebe que a maior dificuldade do artista aqui na Caucaia, e eu acredito que em muitos cantos do Brasil, é se reconhecer como artista, como profissional, não só como fazedor de arte, né? Porque a gente sabe que a arte ela está em nós, ela está numa poesia, ela não tem como mensurar, mas a cultura ela se organizou de tal forma, os gestores e o próprio Estado reconheceu todo esse mecanismo que rege a cultura. Então a gente tem que aprender, né? A gente tem que saber como funciona, como é que a gente faz a política, como a gente adere às políticas que estão aí. A gente precisa realmente acreditar que a gente é produtor e agora, nesse momento, procurar se qualificar e entender como é que o Estado vê a gente, como é que o público enxerga a gente, como a nossa família enxerga a gente, que é muito importante isso. Essa dificuldade, essas barreiras de fazer cultura, gerir, produzir cultura na periferia, ela tem várias barreiras, e uma das principais barreiras é a família e o financeiro. Porque se a gente não consegue, com a nossa arte, monetizar algum dinheiro, então a gente tem que ter um emprego paralelo, né? Então, isso, para a periferia como um todo, acho que talvez seja a maior barreira.
E a gente enfrenta isso, enfrentou isso no começo, né, quando a gente chegou na cultura, e agora a gente enfrenta vendo as demandas que estão surgindo para nós nessa posição de gestor produtor. Hoje a gente já tem uma demanda aqui de grupos de dança, de rap, grafiteiros que precisam de um espaço, e a gente precisa conseguir fazer esse link, né? Que acho que é a principal função do gestor, é conseguir fazer esse link entre os artistas, a galera que está fazendo a cultura, e o poder público, e fazer com que diminuir essa distância, diga assim, esse abismo entre para onde traímos os investimentos da cultura. Eu queria avisar que a qualquer momento, quem quiser fazer alguma pergunta, é só chegar. Eu acho que eu já vi alguma pergunta aí, mas se quiser fazer alguma pergunta é só chamar. Aí, qual a nossa realidade hoje aqui na Caucaia? Ponto só, voltando aqui para falando das dificuldades, né? A outra dificuldade, com a gente que faz cultura por amor, por gostar, e de não ter ali diretamente, não monetizar, não ter dinheiro, não ter salário, não ter cachê, muitas vezes não ter dinheiro da passagem, né? E isso vai minando o coletivo de uma forma que as pessoas precisam procurar outros trabalhos, precisam realmente escapar, né? Escapar da situação financeira, e acaba que a cultura fica em segundo plano. Isso dificulta o desenvolvimento dos projetos. Se a gente aqui que faz um projeto que ele requer uma rede de pessoas maior, e a gente não faz isso com grana, né, pagando a galera, isso é muito mais difícil de manter. E é exatamente isso o que eu quero mais contribuir aqui nesse dia de hoje. Eu espero que a galera que está aqui na sala, que faz cultura, que pretende montar coletivo, que pretende fazer alguma coisa, ou já faz, pretende se organizar mais, o que eu pretendo aqui é instigá-los, falando dessa experiência que a gente está passando, e dar uma força, né, dessa força que todos nós precisamos para a gente continuar fazendo o trabalho de resistência, que é a palavra que mais está gravada na cultura de periferia, que é realmente resistir, é fazer, ter que se desdobrar em vários, ter um trabalho, muitas vezes um trabalho que leva a sua maior parte do seu tempo, e ter que fazer isso, a cultura em segundo plano. E esses desafios aí que a gente vem enfrentando e vencendo alguns, eu estou até feliz assim, de estar, apesar desse contexto de pandemia, de várias coisas acontecendo negativas no mundo, essa história aqui da gente estar se encontrando online, todo mundo de suas casas, conseguindo conversar, conseguindo dar sua opinião, formar fóruns, é muito importante. A Caucaia hoje, ela começou a se mobilizar justamente por causa dessa pandemia. Então criou-se uma rede online, né, inicialmente pelo WhatsApp, uma rede com os artistas de Caucaia, e foi chamada de rede de apoio. E essa rede de apoio ao artista de Caucaia, ela está funcionando tanto aqui pelo Meet, nas reuniões, né, quanto pelo WhatsApp e as comissões. Essa galera se reuniu para discutir primeiramente como é que vai ser demandada esses valores da Lei Aldir Blanc, né, que foi a lei emergencial para a cultura, que quem sabe, né, nós aqui que vive ou tenta viver da cultura passou por muitas dificuldades, está passando por dificuldades, né, no isolamento. Eu acho que foi uma vitória muito grande essa lei ter sido vigorada, ainda mais
nessa gestão federal aí que não enxerga a gente, né, como talvez como uma coisa útil, né, digamos assim. Mas tá rolando, tá acontecendo, a galera tá se mobilizando. Quem correu atrás, uma coisa que eu senti muita dificuldade, quando a gente começou a divulgar essa história da Lei Aldir Blanc, muita gente que é artista e há um bom tempo achava que não tinha direito a estar dentro da lei, porque ele mesmo não se reconhecia como artista, ele não se reconhece como dançarino profissional, ele não se reconhece como cantor de rap, ele não se reconhece como artista plástico, a galera que grafita. Então, esse paradigma que tem na periferia, que está sendo, que nós estamos quebrando aqui, a aldeia hip hop, a gente pretende passar para os grupos que se formaram a partir da aldeia, porque quando a gente veio a gente fazer um movimento na rua, nas praças, nas pistas de skate, escolas, a gente sempre teve uma programação, porque sempre teve essa demanda de artistas, sempre teve os grupos de dança querendo dançar, sempre teve os rappers querendo mandar seu som, sempre teve a galera. Então a programação, ela sempre existiu. Nunca existiu foi uma política de escoar todos esses produtos que a periferia produz. E eu digo aqui com muita felicidade que não são poucos e são muitos bons os produtos que saem daqui do Ceará, da periferia do Ceará. Então a gente pegou e foi fazer eventos, que era a forma que a gente via ali mais emergente para a gente conseguir divulgar a galera, e foi até hoje sucesso, né? A gente sabe que a nossa cena hip hop aqui no Ceará, ela não é tão desenvolvida como é no Sul, mas a gente está trabalhando para a gente conseguir colocar o hip hop num patamar que merece, né? Porque o hip hop, ele tanto é arte como ele é uma ferramenta de mudança social, de mudança comportamental, dessa classe tão desassistida que é a periferia. E assim, o hip hop, ele está na periferia, e na periferia da periferia, assim, no centro onde não chega nenhuma política, onde não chega nada diz respeito a políticas de Estado. Quando a gente conheceu a Kelly, né? E aí, Kelly, obrigado também, viu, Kelly? A Kelly Brau sempre fez parte desse coletivo. Assim, a gente sempre fez trampos juntos e a gente evoluiu muito depois que a gente começou a conhecer outros grupos. Então, uma coisa que eu falo para vocês que fazem qualquer tipo de trabalho cultural, façam intercâmbio, conheçam outros grupos, conheçam outras realidades, outras pessoas que já foram mais longe ou que ainda estão no começo, troquem essa ideia, porque esse é o maior fortalecimento que a periferia pode fazer com ela mesma. Quer dizer que no comércio, né, na indústria, ela pode existir concorrência. Mas na cultura, no trabalho social, no trabalho cultural, não existe concorrência. Às vezes tem grupos que assim, né, mais pela realidade do hip hop, de ter muito, como é na periferia, muitas galera territorialista, sempre teve essa história das tretas. E mesmo antes do hip hop já existiam as tretas. Mas o hip hop, ele vem com a ideia de num lugar onde só praticamente tem violência, que é a periferia, onde é taxado de lugar violento, de ser feio, de não ser um lugar bom. Então o hip hop, ele surge com
com essa ideia de juntar a galera, de juntar tanto a galera que fazia rima, como a galera que dançava, como a galera que grafitava, para a galera se juntar por políticas para a classe. Ele começou a entender a galera como uma classe. Então, o artista de periferia, ele passa pelas mesmas dificuldades, então a gente tem que se reconhecer todos numa só classe. Tipo assim, ontem a gente estava até falando sobre isso aqui, porque na Caucaia a gente ainda não tem uma lei orgânica de cultura. Nós não temos nada que garanta investimentos para a cultura de Caucaia, né, municipal, uma lei do município. Então é uma coisa que a gente tem que coletivamente trabalhar, que é justamente onde eu quero tocar, né, uma coisa que também foi um marco para a gente, como coletivo de rua, como grupo de rua, foi ter conhecido o Fórum de Hip Hop. Que eu acho que a Cris também que está aqui na sala. Cris ensinou a gente, ensina muita coisa, porque ela foi uma pessoa que veio do começo do movimento hip hop, ela pegou o MH2O, então ela carrega uma bagagem muito grande de conhecimento, tanto de gestão como na prática mesmo do movimento. E ela ensinou muito e ensina muita coisa para nós. Valeu, Cris. Estamos aqui perpetuando a história do hip hop daquele jeito. Inclusive aqui eu vou até dar só uma viradinha aqui, ó, tentar mostrar que sem derrubar nada, porque eu estou aqui no estúdio, na nossa sede, que o estúdio leva o nome de Menor dos Santos, né, que é o Thiago, que foi um rapper, produtor, que ele foi do nosso grupo, mas também foi do grupo NS, ele era um cara antigo, desde o MH2O, que infelizmente ele faleceu. E de lá para cá a gente deu continuidade à nossa missão de formar um estúdio. Hoje a gente está aqui com o estúdio funcionando. É um estúdio básico, mas a gente já está fazendo nossas primeiras produções. E aqui no estúdio de Menor dos Santos a gente também tem um pouco da história do hip hop cearense, que é esses recortes de jornal, fotos, documentos, várias coisas que fizeram parte da história do hip hop cearense, tanto tem até produtos pessoais da galera que a gente vai organizar direitinho para esse ano a gente retomar a exposição da história do hip hop cearense. E esse acervo ele foi disponibilizado pelos a antiga galera do MH2O, né? Pela Cris, pelo Johnson, a galera que teve na ponta aí do movimento aí nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Porque quem não sabe, o hip hop ele é institucionalizado aqui no Ceará desde 89. Então, desde 89, eles já tinham um estatuto, já tinham todo um aparato judicial. Mas lá na Caucaia, paralelo a isso, na Caucaia a gente não sabia, a gente não tinha acesso a essas informações. A gente só foi conhecer isso depois que a gente sai da Caucaia e começa a compartilhar com outros grupos. E a galera percebeu também, a galera do MH2O também percebeu esse intuito que a gente tinha aqui de ter uma sede e de hoje até comportar aqui talvez, né, quem sabe, já é uma mostra do hip hop, mas aqui fazer realmente o museu do hip hop cearense. Bom, eu estou falando muitas coisas aleatórias aqui, tentando fazer... O Afra, Afrânio, só te interrompendo aqui, meu querido, Oi. que Kelly Brau falando, boa noite. O teu áudio está oscilando muito, entendeu? O teu áudio está oscilando. Ah, só um minuto. Então, a gravação não está muito legal aqui para mim. Oi, Kelly, melhorou? Melhorou. Melhorou demais. Melhorou? Show. Melhorou, show, te amo. Oi, Kelly? Tá doideira agora. Pronto, massa.
Então, voltando aqui, essa linha cronológica aqui da ação da aldeia. O CGC, o grupo de rap, ele é a base ideológica da CGC. Então, o Aldeia, ele é uma grande ação de política pública feita por nós, feita pela galera da periferia. Hoje a gente é muito feliz aqui por ter feito um trabalho sólido, de ter tomado cuidado, que assim, é um dos cuidados que eu até... Sempre quando a gente vê outros grupos, eu lembro desse cuidado. Onde acontece a ação, que muitas vezes é na rua, né? Na rua, a gente está ali exposto a todos os problemas da rua e aos olhares da vizinhança. Então a galera tem que procurar, quando fazer um evento, porque assim, até desculpa que eu retornar esse contexto, né? Porque existia um movimento muito forte na periferia em 2017, 2018, que ele foi brecado assim pelaquela história da guerra das facções. Então ficou muito difícil. Eu lembrei isso ontem, que os regs que aconteciam, estava muito forte o movimento reggae. Aqui na Caucaia tinha 3 regs de rua e que eram lotados, sucesso total. Em vários pontos de Fortaleza, interior, a gente viu aquele movimento crescendo, que foi brecado pelas guerras das facções, né? Não tinha como a galera manter o evento ali, sendo que ele era um provável palco de tragédia, né? Que até a gente chegou muito perto aqui de acontecer isso, de haver tiroteio antes de evento. E assim, foi muito complicado e está até hoje complicado. A pandemia só fez atenuar isso. A gente teve muita sorte porque a gente teve que migrar da pista de skate, que foi um lugar que estava muito... Era uma zona muito perigosa para nós, tá exposto ali. E felizmente a gente conseguiu, porque aqui esse lugar aqui, ele já foi uma associação que se dizia ser uma associação de artistas. Aqui na Caucaia tem muito desses pontos de associação, né? E acho que em Fortaleza também. Então, quando a gente viu esse espaço abandonado, que a gente já percebia que ele era abandonado há algum tempo, mas tinha vontade, né, de fazer, mas não tinha tido assim, um primeiro contato com a pessoa, ou com as pessoas que cuidavam daqui, ou se era mesmo abandonado. A gente só ficava namorando ali com a ideia de um dia a gente ter uma sede, da gente... Porque assim, a gente passou muita dificuldade, ó. No inverno era chuva. A gente ia fazer evento, aí botava som, tinha que correr porque ia começar a chover, parava o evento, saía correndo com a caixa na cabeça, molhando as coisas, assim. E a gente sempre pensou, quando a gente vai ter uma sede pra gente não ter mais isso, um teto. Aí o fórum, que veio até nós lá em 2016, que a galera teve a ideia de retomar o fórum. A gente teve nessa reunião que foi lá no Bom Jardim, lá no CCBJ, que eu me lembro que até quem chamou essa reunião foi o Chauí. Foi até importantíssimo, veio vários elementos do hip hop de Fortaleza, assim, e da região metropolitana, discutir a retomada do fórum. E até então eu não sabia o que era fórum e nem para que serviria o fórum. E talvez a maioria da galera ali não entendesse e ficava naquela de eu vou, participo. Mas galera, uma coisa eu digo, o fórum é a principal ferramenta de organização da periferia. É um espaço em que a galera vai se encontrar para discutir as demandas da classe. Então, quando eu fui para as primeiras reuniões, entendi de fato isso. É isso aqui que a gente tem que formalizar, tem que formar e tem que lutar por aqui, porque a gente fazendo, cada um correndo atrás do seu projeto individualmente, ainda mais para nós aqui na Caucaia, onde a gente tem políticas que nem iniciaram ainda, é muito difícil. O mais viável, mais coerente é a gente tentar
chamar a galera, né, convocar. A gente passou de 2016 até 2019 tentando convocar essas lideranças aqui da Caucaia. Não é um trabalho fácil. Convocar, mobilizar e manter essa galera mobilizada não é fácil. A Cris faz esse trabalho no fórum desde a retomada. É um trabalho muito árduo. Toda vida que eu vejo a Cris, eu digo a ela que é o pilar aí dessa história, fazendo essa mobilização e mais do que fazer a mobilização é manter o povo alinhado nessa luta independente da política pública que esteja sendo ali, que seja o objeto da luta. Então lá no fórum, a gente conheceu muitos grupos, né? A gente viu que tinha várias demandas em comuns, então a gente decidiu no fórum lutar pelas coisas que eram de interesse unânime, né? Então a gente conquistou muitos espaços. E isso, querendo ou não, levou o hip hop naquele momento e até hoje em outro patamar. A gente conseguiu espaço em alguns aparelhos do Estado, CCBJ, teatros, próprio Dragão do MAC, que abre o espaço para a gente fazer a comemoração da Semana do Hip Hop. Então são espaços que jamais um grupo sozinho, individualmente, talvez conseguiria. Então essa luta tanto trouxe para a classe, tanto fez a classe subir um pouco um degrau, né? Coletivamente todo mundo subiu um degrau e evoluiu junto. E essa evolução junta também proporciona individualmente evoluções também. Grupos que talvez foram lançados pelas obras do coletivo, do fórum, e que ganharam destaque, enfim, trouxeram outras vivências. E eu acho que é isso que é a proposta muito da aldeia, né? É juntar as propostas. A gente aqui, como o hip hop já é a junção de várias artes, tanto dança, música, arte plástica, então a gente vai sempre estar buscando ir além do hip hop, já que a gente também compreende as outras áreas, as outras especificação das artes, né? Então aqui o prédio, como ele tem assim uma dimensão, tem 4 salas, tem um espaço que é uma cozinha, banheiro, e a gente não ocupa 100% do espaço, então a primeira ideia que veio na cabeça foi a gente abrir o espaço para outras iniciativas que não precisamente seja hip hop. Então aqui a gente também abriga outros projetos, né? Que é um clube de xadrez que também acontece aqui. Aqui a gente já usou um grupo de dança, aquela dança que é clássica. Já teve grupos de dança clássica aqui. Então a gente meio que migrou do artista para o produtor, do produtor agora para o gestor. Então eu estou entrando agora nesse mundo com uma certa experiência assim, né, das nossas vivências aqui. A gente costuma dizer que fazer sem dinheiro, né? Fazer sem dinheiro é tirar leite de pedra, fazer chover no deserto. A gente ainda consegue obter algum sucesso. Então a gente acredita muito que se a gente partir daqui para uma coisa mais institucional, mais profissional, que é o que a gente está fazendo, a gente vai conseguir ter sucesso. Sucesso nessa construção de aqui ser um ponto de cultura. Então, o grupo de rap, que só fazia rap, teve na rua formando coletivos e hoje está num espaço e nesse desafio de gerir esse espaço. Assim,
eu pretendo me qualificar mais, eu pretendo aqui, talvez até perturbar um pouco a Selma, e tirar algumas dúvidas aqui da gente, com desrespeito esse lance da burocracia, que é uma coisa que é muito, talvez, sombria ainda para a periferia. Todo mundo enxerga a burocracia do Estado como uma barreira muito grande, talvez uma barreira que nem dê para passar. Tem gente que desiste de concorrer a um edital, tem gente que desiste de se enxergar dentro desse ciclo por medo dessa barreira. E é uma coisa que eu também quero, né? Estamos aqui aprendendo a transpassar essa barreira e ensinar e tentar passar para a galera que não é tão difícil, não é tão complicado como a gente pensa. Como gestor, como produtor, eu comecei agora a organizar as nossas ações numa forma que a gente não segue metodologia nenhuma, mas a gente está tentando desenvolver uma metodologia aqui organizacional, né? Para a gente ter todas as nossas ações, digamos assim, catalogadas, que é justamente o que os grupos que estão iniciando e que estão produzindo façam, organizem tudo, porque assim, eu não tenho o currículo que o artista leva, que o produtor leva, é tudo aquilo que ele produziu durante a sua trajetória, né? E ele precisa ter aquele portfólio, aquelas informações, fotografias, vídeos para provar e fazer parte do seu currículo artístico. E os grupos precisam formar além de estarem na plataforma, né? Porque isso também, até esse negócio de se inscrever no mapa cultural, foi meio que um tabu. Porque na periferia, como a galera nunca teve essa comunicação com o Estado, então a galera tem essa resistência de o que será que é o mapa cultural? Eles querem me catalogar para quê? Então, a galera resiste muito. A galera acha que talvez seja até uma conspiração do Estado. Mas não é. A gente passou um tempo aqui divulgando o mapa cultural para que a galera fizesse suas inscrições no mapa. Foi dito muito na rede que a galera bombasse de informações. Quanto mais informações tiverem nos seus mapas, nos seus perfis do mapa, quanto mais informações, melhor. Hoje o mapa, ele é o currículo artístico da pessoa, né? Ele está lá. Todos vocês que têm ou quem não tem, façam seu mapa cultural e vão adicionando tudo que vocês forem fazendo. Tem muita coisa que hoje eu me pego pensando de quando eu já agia como produtor e não sabia que era produtor, não tinha nem essa nomenclatura, produtor cultural. Teve uma experiência que para mim foi muito importante, que até eu quero lembrar, a Kelly esteve envolvida também nessa produção, que a gente produziu aqui um show de um grupo nacional, que é o Realidade Cruel, que é um grupo lá de São Paulo, lá do interior de São Paulo. Aí a gente, para tentar diminuir os custos dessa vinda deles até aqui, a gente pensou, vamos falar com a galera de Pernambuco, para ver se a galera de Pernambuco não se interessa em fazer um show deles lá e dividir esses custos dessas passagens, enfim, os custos em geral de trazer artista, né? Aí, essa primeira conversa foi pela internet, a gente foi num grupo de hip hop de Pernambuco, aí digitamos lá, quem aí se interessa em participar da produção de um show nacional, Realidade Cruel, entre as datas tal e tal. Aí foi aparecendo interessados. No que foi aparecendo interessados, a gente marcou uma reunião. E nessa reunião, eu que fui até lá para me encontrar com eles. Se a gente soubesse que tinha um Google Meet, naquela época a gente tinha feito pelo Meet. Mas eu fui com um parceiro nosso. A gente foi até lá,
E eu me lembro, assim, que foi uma coisa, assim, que era muito underground. Nossa produção era muito underground. A gente foi até lá, a gente fez esse contato só pelo Facebook e marcamos horário tal, lá em frente, onde podia ser essa casa de show lá. E nessa, a gente chegou lá pontualmente e todo mundo foi pontual. Chegou gente de todos os lados de Recife e Pernambuco. Veio gente até do interior de Pernambuco, lá Paulista, eu acho. E assim, eu fiquei naquela, tinha assim, umas 20 pessoas. E tipo assim, eu me vi ali no momento que hoje eu fico analisando, né? Ali eu já estava produzindo, articulando uma produção interestadual e eu não tinha nem essa noção. Enfim, a gente conseguiu fazer. Inclusive, tinham pessoas dentro dessa reunião que eram inimigos históricos lá de Pernambuco, que a gente até conseguiu que eles fizessem esse trabalho junto e foi toda essa história também dessa galera ser tretada. E por causa dessa produção, eles voltarem a se falar e voltarem a produzir junto. E, enfim, foi muito enriquecedor para nós, para eles. E agora, depois de tanto tempo, eu analisando essas várias produções que a gente teve, porque, assim, o produzir estar em contato direto com os artistas, ainda mais nós aqui na periferia, e ainda mais sem grana, é uma coisa que a gente tem que... esse diálogo que a gente tem que ter com a galera, ele tem que ser muito aberto para o coletivo. A gente nunca pode impor nada assim, eu não quero aqui ter essa visão. A gente assim sempre teve uma visão aqui muito horizontal de como as coisas acontecem aqui na aldeia. E esse modelo tem dado certo. A gente aqui não tem chefe, a gente não tem essa ideia de ter alguém mandando ou alguém arbitrando a coisa. A gente trabalha aqui de uma forma de cada um dar sua força e cada um usa da sua consciência. E claro que a gente cobra das pessoas as responsabilidades que elas mesmas quiseram, mas tentando fazer com esse círculo de pessoas não se quebre, não se rache, e tem que ter todo esse cuidado de deixar a galera se manifestar, fazer, tentando ali, digamos assim, mediar. O produtor ele é muito mediador. O produtor de periferia, ele tem que ser um mediador nato. Então é isso que eu tenho trabalhado muito em mim, que é de mediar a galera, de conseguir fazer com que todos aqueles desejos ali não cubra o outro, um não pise no outro, e a coisa realmente ande. Né? Eu estou feliz aqui porque existe um grupo de dança aqui na aldeia hip hop que a gente começou, só tinha um grupo de dança. Então esse grupo de dança com o passar do tempo teve um racha e dali surgiu outro grupo, que esses grupos não estavam mais. Então eu achei que cabia a mim aqui estar gerindo e mediar um conflito que na prática, venhamos e convenhamos, não tinha, assim, pelo menos eu vi assim, né? Agora eu vejo que eu nessa posição de gestor tenho sim que mediar. Então eu fui lá, convoquei reunião com a galera para tentar, porque assim, no hip hop principalmente, a galera é muito empoderada. O MC, o dançarino, eles são muito empoderados, eles são muito opiniosos. A gente lidar às vezes com opiniões ou pessoas que são muito opiniosas, são difíceis de lidar, difícil de trabalhar em grupo, nem todo mundo está ali com a mesma disposição. Então é sempre esse jogo de cintura na periferia. E tipo assim, quem estiver passando por algum momento assim, quem tivesse no seu grupo, que estiver passando por esse momento,
saibam que esses momentos não têm fim, as tretas não têm fim. O que precisa ser trabalhado entre nós, que se propõe a estar gerindo, a estar produzindo, a estar na frente, o que tem que ser trabalhado entre nós é essa coisa da mediação. Porque os conflitos eles vão acontecendo. E às vezes vão acontecendo até de uma forma bem que a gente talvez nem consiga controlar, mas a gente precisa sempre ficar nessa posição de mediador. Então é produtor, mediador, gestor. Essa palavra gestor, ela ainda está sendo assim introduzida no meu vocabulário, assim, sou bem tímido para falar sobre isso. A única coisa que a gente tem aqui a passar são as nossas vivências. E eu espero que todo mundo aqui que esteja nessa rede aqui, que esteja nessa sala, que também esteja nessa rede que formou esse curso, que a gente possa aqui também para o futuro a gente estar discutindo coisas que ajude nós como um coletivo artístico, né? Porque a gente sempre precisa estar nessa. Eu acho que, assim, né? Não falando de religião, mas quem é religioso, ele precisa estar indo, né? Afirmar seus votos, né? Talvez ali todo domingo. E nós da cultura, a gente precisa estar se encontrando e reafirmando esses votos. Na verdade, esse momento aqui para mim é de reafirmação dessas coisas que a gente faz e que, acreditem, eu vou sair daqui dessa aula muito mais, assim, certo de mim como produtor, gestor da aldeia, e eu espero que todos os meus parceiros aqui do coletivo, aqui, parceiras, eu quero mandar um abraço aí para todo o coletivo da aldeia Hip Hop, Letícia, Mano Eric, Charada, vou esquecer o nome de alguém. São muitas pessoas que ajudam a gente, pessoas que indiretamente estão ligadas a gente. Aqui a gente sempre retomando esse cuidado que a gente tem que ter nas nossas produções, porque quando a gente começou, o nosso evento tinha 10 pessoas. E foi uma experiência muito parecida e talvez foi até pior para eles, que foi o caso do Reggae da Paz, que era um reggae que acontecia lá na Naturi, que a Kelly Brown também foi uma das percussoras desse movimento lá. O reggae começou só com a galera que organizava. Em pouco tempo, com menos de um ano de projeto, o público tinha aumentado assim, de uma forma tão grande que a galera não teve mais como controlar aquela situação. Eu lembro que um dos organizadores chegou para mim e falou assim que estava preocupado porque estava indo muita gente, estava indo gente de vários bairros diferentes e que tinha medo que acontecesse alguma coisa e que foi justamente coincidiu com as guerras das facções e que decidiu não ter mais o evento, porque estava com medo de acontecer alguma coisa. Porque os projetos, eles tendem a crescer e a gente, como só artista, às vezes ali naquela evolução, também não consegue enxergar ali a proporção que está tomando. E eu acho que é essa proporção que a gente está agora, na aldeia aqui, em pandemia, mas quando a gente faz evento aqui, a gente consegue reunir uma turma boa aqui para prestigiar nossas ações, mas a gente sempre com esse cuidado de estar junto com a comunidade, perguntando se a gente está incomodando, se o som está alto, se aconteceu alguma coisa, porque os projetos sociais, culturais, eles dependem da gente, primeiramente, né, que produz, e segundamente da comunidade. A comunidade ela tem que aceitar a gente ali. A galera fala muito, reclama muito, é uma pauta muito corriqueira, a repressão policial nos movimentos de periferia, nos movimentos de rua. Eu vejo assim,
na periferia a gente sabe como a polícia, o comportamento da polícia na periferia. Então a gente tem que meio que se precaver ou tentar tomar algumas medidas que tentem contornar alguma coisa. No nosso caso, para a gente fazer eventos que juntava aquela galera que ali estava talvez interessada só em usar droga, foi para lá e começou a usar droga, fumar maconha, fumar pedra ou fazer ali o uso da droga no âmbito ali do evento e a comunidade achar que é nós. E muito delicada essa mediação aí entre o crime ou um grupo ali que está usando o espaço para usar ou vender droga e a comunidade. Então aqui a gente teve muito, assim, a gente teve muita sorte desse espaço aqui, ele ser um espaço neutro, da gente aqui não ter, e a gente ter reforçado isso juntamente com a comunidade e própria galera do movimento das áreas, para não deixar, tentar manter esse espaço neutro. Porque é a única coisa que está gerando credibilidade para nós aqui. Porque senão a polícia estava aqui direto. Ou então nos eventos que a gente fazia, a polícia via fechar. Várias vezes a polícia já veio em evento da gente. Só que quando a polícia vinha, a gente sempre tinha alguém da comunidade junto com a gente, alguém do entorno ali, porque a gente também, todos nós somos moradores aqui do bairro, né? Só que o principal é o morador do entorno ali que você está fazendo a ação, né? Principalmente por causa de som, de baderna, de toda a muvuca que pode se formar num evento ou numa coisa assim. Eu digo mais assim nessa parte de eventos de rua, né? Então, galera, eu espero que a pandemia passe, né? E a galera volte a fazer suas atividades na rua, nas praças. Quando a galera voltar a fazer isso, quem não cataloga suas coisas, ou quem não organiza, passem a organizar, fotografar, separar uma pastazinha no computador, ou no próprio celular, fazer um e-mail, e ali no e-mail no Drive tem alguns gigas disponíveis ali para a gente estar guardando nossos arquivos. Então, guardem os arquivos das coisas que forem acontecendo. Se participarem de seminário, quem participa de curso, eu estou fazendo isso, eu estou preparando tanto o portfólio aqui da aldeia, né, como está sendo organizado separado, né, por projeto. Cada projeto eu estou fazendo uma pastinha e colocando os arquivos, as informações que estão acontecendo, justamente para a gente se precaver com isso. Desde 2016, gente, 2014, a gente conheceu um cara, também através da Kelly, que esse cara ele deu uma assessoria para a gente no que se diz respeito à institucionalização, né? Porque o grupo, ele hoje, eu não sei ainda como está esse reconhecimento do coletivo. Com a pandemia, a gente viu que o mapa cultural ele reconhece os coletivos, independente deles terem CNPJ ou não. Não sei como vai ser o futuro pós-pandemia, né? Porém, a galera, tipo assim, que faz seu trabalho de produtor, que faz seu trabalho com o grupo, que seja ele sem nenhum documento, passe a procurar ou tirar o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Apesar de eu já ter ouvido falar que as instituições só vão aceitar, eu não sei, né, eu vou nem entrar nessa informação aqui, porque eu não sei, mas é interessante que os grupos coletivos procuram se formalizar.
Desde 2014 a gente tem um CNPJ e a gente fez um CNPJ que é um instituto, que é o Instituto de Hip Hop e Matrizes Afro-Indígenas do Ceará. A gente fez esse CNPJ, criou um estatuto e fez o CNPJ justamente para concorrer a editais e concorrer às políticas de Estado, né? Quando a gente fez esse CNPJ, essa pessoa, ele assessorou a gente, arrumou advogado. Existem grupos, né, ONGs, que dão assessoria para coletivos, para eles se desenvolver nesse sentido. Essa parte burocrática. Então a gente sentou com o advogado, criou o estatuto, só que depois que a gente fez toda essa parafernália de estatuto e CNPJ, a gente meio que não conseguiu entender por completo como funcionava a parte burocrática e meio que a gente deixou de lado. A gente ficou com esse CNPJ, mas de fato nunca usou. Agora, com a ideia da sede, a gente está retomando e tentando regularizar esse CNPJ. A gente ia fazer isso agora ano passado, né? Mas começou a pandemia, aí teve as eleições, aí agora a gente está voltando o processo de regularização desse CNPJ. Realmente não tem como a empresa contratar o próprio Estado ou algum aparelho do Estado contratar o grupo ou um produtor se ele não tiver devidamente regularizado. Então, a galera, depois que se reconhecer como produtor, eu sou produtor, eu faço evento, eu ajudo um grupo, eu faço isso, eu ministro aulas assim, eu faço parte de uma associação. Então, a galera que se reconhece assim, como produtor, gestor, é procurar se regularizar. Procurar outras instituições que ajudam, né, nesse processo e fazer isso, porque é aí que assim, tal, eu acho, né, é aí que difere o amador para o produtor profissional, né, que é justamente esse... eu estou fazendo essa passagem agora para o profissional. Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essas andanças aí, sobre alguma coisa aí que se diz respeito aos coletivos? Se alguém quiser falar do seu coletivo, falar de alguma dificuldade que esteja passando com o seu grupo, é só mandar. Eita, Frânio, rapaz, pense na aula que você deu, eu escrevi aqui uns 15 pontos, ó, é interessante. Eita. Né? Foi, ó, assim, você falou, assim, é interessante, né, como a gente não segue um modelo tradicional de aula, né, mas que a aula vem pela experiência, né, eu vou pontuar umas coisas aqui, aí quem quiser vai colocando aqui no chat que quer falar, que a gente vai seguir uma lista aqui, beleza? Então, né, eu vou falar, no comecinho tu falou uma coisa interessante, que foi como o Estado, o público e a família vê a gente, né? É uma dificuldade da profissionalização. Isso daí no campo... Está rolando um chiado, assim, não sei se sou eu que estou ouvindo um chiado. Parou agora. Mas tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Beleza. Então, isso daí é uma coisa que a gente enfrenta... É artista de uma forma geral, sabia, Frânio? Assim, ninguém quer ver filho artista, ninguém quer ver pai, não quer ver filho, né? Assim, eu me lembro que eu fazia o curso de arte dramática da UFC, o CAD, e teve um carinha que fazia teatro, que o pai disse que ele tinha que sair de lá, porque senão ia deserdar. Acho que o menino era filho de rico, né? Que o menino saiu. E hoje é um maluco aí, quer dizer, não adiantou nada, agora assim, o cara podia ter feito teatro, entendeu? Mas eles não, é difícil, toda a família enfrenta isso mesmo, então essa questão da gente se identificar enquanto produtor, enquanto gestor, e esse lance da gestão, isso é uma peleja pessoal, é uma coisa minha, sabe?
assim, eu faço questão de dizer, somos gestores, escrevi até um texto ontem falando disso, essa questão de gestor, pô, a gente é gestor, cara, a gente pode se identificar, sim, como gestor. Você falou coisas que o gestor faz, mediar conflito. O produtor media conflito, mas o gestor já vê aquela coisa maior que vai acontecendo aqui na comunidade. A relação com a comunidade, olha que exemplo interessante de política cultural que você deu agora. Vocês fazem os eventos, né, sempre com a opinião da comunidade, sempre escutando a comunidade, onde o evento está acontecendo. Vocês fazem uma gestão de uma forma horizontal, como você falou, não tem chefe, nem nada disso, apesar do nível de organização que você falou aí, porque é natural mesmo, assim, quando a gente começa um grupo de 3 pessoas, fazendo um evento aqui, outro acolá, é o nível de organização. Quando a coisa começa a tomar um corpo, precisa dessa organização, né? E aí é que entra essa visão mais ampliada do produtor e do gestor, né? Deixa eu ver outra coisa que tu falou aqui. Assim, aí tem que ter uma profissão paralela, né? Todo mundo tem uma profissão paralela. Assim, quem vive de arte, pelo amor de Deus, né? Nem Fernanda Montenegro, um dia falando na televisão, ela disse, ninguém vive de teatro no Brasil. Deve viver, né? Tem um povo que vive mesmo aí e tal, né? Deixa eu ver aqui. Sim, outra coisa bacana que você colocou para a gente foi essa coisa de profissionalizar, mas sem perder as raízes, entendeu? Porque a gente profissionaliza, a gente conhece os instrumentais, as leis, cria o tal do CNPJ, se inscreve, profissionaliza, paga todo mundo bonitinho, coisa e tal, mas sem perder as raízes, porque existe o perigo da profissionalização esfriar as relações, né? Então, é uma coisa que é interessante, que vocês não fizeram isso, e esse é um conselho maravilhoso, a gente não pode perder a relação humana, a humanidade, porque entrou no mercado alguma coisa assim, né? É um tiro no pé, eu não acho humano isso daí, entendeu? Né? Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver se tem pergunta aqui rolando. Deixa eu ver, portfólio, você deu umas dicas super importantes, o que você falou é fundamental, sabe, não é uma questão de vaidade, não é uma questão, né, não é tipo assim, não é não, gente, é porque é a vida da gente. Quando chega mais na frente, que a pessoa não juntou o material, ela diz, porra, cara, eu não juntei o material, e ela vê que precisa, porque é importante, às vezes a gente precisa mesmo, infelizmente não basta ser, tem que mostrar, né, tem que provar que a gente às vezes a gente precisa, a nossa sociedade às vezes pede isso, e essas burocracias que assustam, né, por exemplo, a galera se assustou com o mapa cultural, né, mas o mapa cultural é a nossa pracinha, cara, é lá que a gente se encontra, é para ser, né, é para ser a nossa pracinha que a gente se encontra, é onde a gente vê, encontra o outro, estou precisando falar com fulano, estou precisando saber de uma pessoa que entende de técnica disso, de repente vai lá e encontra lá. Teoricamente, eu acho que a partir desses usos está funcionando. A Lei Aldir Blanc, né, ajudou muito, porque aí ela fez com que as pessoas fizessem o cadastro, né, e ela foi uma iniciativa, resultado de luta. O governo federal recebeu goela abaixo, né, o governo federal, a gente até disse, mas foi uma coisa do Congresso, né, foi deputados mesmo de esquerda pelejando que conseguiram a Lei Aldir Blanc. Então, só agradecer, você arrasou, né, essa experiência maravilhosa, viu? E tem umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que rolou bem no começo, a Andréa perguntou. Selma, Oi, diz aí. Desculpa te interromper aí, só para lembrar dessa ideia do portfólio. Nós aqui, até entre nós, tinha uma resistência muito grande, até dos nossos parceiros aqui, de não querer bater foto, de não querer fazer texto. Eles, não, a gente tem que só fazer e não se preocupar com isso, a gente tem que fazer. Aí eu, não, galera, a gente tem que fazer e tem que mostrar pra galera o que a gente está fazendo, para eles entenderem a importância. Vocês não acham importante isso? Vocês não acham que isso deva ser mostrado, divulgado? Você não acha que isso aqui pode mudar a vida, como mudou a nossa? Então a gente tem que mostrar isso. Agora eu estou mais convicto do que isso ainda,
a gente sempre ficou tímido aqui dentro desse espaço. Até falei ontem pro uma das pessoas que trabalha até nessa nova gestão aí dessa prefeitura que teve aqui. A gente nunca botou muita boca no trombone, a gente só divulgou entre as nossas redes que a gente sempre teve medo do Estado ou da prefeitura, né? Principalmente que a prefeitura meio que tinha muito isso na cabeça da gente ser enxotado daqui, do espaço. Uhum. Então a gente ficou dentro do espaço, com medo de a qualquer momento aqui chegar a polícia ou alguém de qualquer departamento do governo e tirar a gente. Só que agora a gente já está com assim, o pé bem fixo aqui no chão, e em 2021 a gente vai divulgar a aldeia para os 4 cantos do mundo. E aí, galera, manda as perguntas. Tem um grupo lá em Russas, não sei se você conhece, um grupo de teatro chamado Off-Cart, que eles ocuparam um galpão. Eles ocuparam um galpão em Russas, olha só a história. Ocuparam um galpão e foram fazendo as coisas, e teve briga, teve não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que eles estão oficialmente no galpão, e esse cara que puxou todo esse movimento, o Frank, que é uma pessoa de movimento de teatro, é o secretário de Cultura de Russas hoje, cara. O cara foi nomeado. Assim, tá todo mundo, tipo, super feliz, porque o cara do movimento teatral, hoje o cara é secretário de Cultura da cidade de Russas. E ocupou um galpão, e o galpão tá lá, regularizado e tudo. É fantástico. Isso é política cultural, isso é força, o fórum que você falou. É assim que a gente faz política cultural, né? Então, vamos lá. A Andréa perguntou aqui, a primeira pergunta, né? Não sei para quem que a Andréa estava perguntando, se era para a Cris, se era para a gente. Aí vocês pensam em fazer oficinas para grupos que estão iniciando sobre tudo isso? Né? Se for para a gente, para esse grupo que está promovendo esse curso aqui, né, a gente não pensou nisso ainda não, mas a gente está percebendo, né, que tem esse potencial muito bacana que dá para desenrolar. Aí eu não sei se a aldeia hip hop faz isso, tu pode falar aí, Afrânio? Assim, eu pensei, porque o que eu mais tinha, a minha preocupação aqui era, eu tinha na cabeça que a qualquer momento eu teria que sair do movimento para ir ter que cuidar da minha vida, porque é o que a gente vê. A galera chega num certo período que ali não consegue manter a vida social e o projeto, né? E acaba saindo, e eu tipo assim, eu tinha uma preocupação, quem é que vai ficar e fazer o movimento quando eu sair? Como a gente não tem, assim, a gente não é formado, como a gente não tem formação, a gente nunca enxergou, assim, a gente não enxerga ainda nós serem oficineiros, assim, eu sei, ou ensinar, né? A gente sempre teve esse tabu aí, né? Só o que foi que a gente pensou? A gente pensou numa forma, que eu até usei esse termo de apadrinhamento, só que depois a galera questionou esse termo, mas eu quis dar esse sentido de que a gente ia abrir aqui vagas para essa galera que quer aprender tanto a trabalhar nas várias áreas da produção daqui que acontece, né? Tanto na audiovisual, como na parte de áudio, como na parte da própria produção de evento. Então, todas as ações de 2021 que a aldeia vai realizar, paralelo à ação, vai ser aberto vagas para essa galera, e eu espero que seja principalmente assim, essa molecada, adolescente, que chegue para fazer essa vivência desses trabalhos. Então, tipo, o Mano Eric aí, salve Mano Eric aí, que tá na sala, que é um dos coordenadores aqui, do coletivo Aldeia, que ele que está na frente do Rap do Futuro, que é um projeto do estúdio para revelar talentos aí da cidade. A gente vai selecionar esses artistas através de inscrição, que já está rolando, a gente já selecionou alguns, só faltou uma vaga, e a gente vai trabalhar esses artistas e lançar esse material. Então, paralelo a essa ação, vai ter uma vaga para um coprodutor, que vai estar junto com o Mano Eric, aprendendo, vivenciando, vendo aquilo ali.
e vai ter como eu posso dizer, um co-artista. Vai ter um aspirante a estar ali, cantor de rap. Então eu pretendo fazer isso, esse grande laboratório na aldeia, quando for ter evento. É tipo os aprendizes, né? Pronto, tipo os aprendizes. Né? A gente abrir para aprendizes. Então, quando for ter oficina de dança, então vai abrir para um deles ser para ser ali aprendiz do oficineiro. Então, quando for ter essas coisas, qualquer ação aqui que a gente for realizar, a gente fazer dessa forma. É uma forma que eu vejo que na prática daria mais resultado, porque eles estariam diretamente envolvidos com a ação, ali já no intuito de dar continuidade. Pode crer. Muito legal essa ideia, maravilhosa, por sinal, viu? Aí teve outra pergunta aqui, a Dani Marinho perguntou, quando vocês tiraram o CNPJ, como foi o fluxo, quem ajudou? Você explicou um pouco, falou um pouquinho, né, mas se puder falar melhor assim, quem foi que ajudou? Pronto. Essa pessoa, ela já fazia parte, ela já faz parte de uma ONG lá no estado do Piauí, que foi através da Kelly Brau, que esse cara veio aqui no Ceará fazer outros trampos e conheceu a gente. E ele viu o nosso movimento e perguntou se a gente já era formalizado. Aí tipo assim, fez umas perguntas, né? E a gente não é formalizado, a gente nem sabe o que é isso. Aí, pois vocês são um grupo de cultura. Eu lembro muito bem, assim, eu até fiquei assim meio que assombrado, né? Naquela época ali a gente nem tinha essa noção nenhuma. Mas aí ele falou, vocês são um grupo de cultura, vocês têm que ter CNPJ, vocês têm que ir atrás de outras instituições, vocês têm que mostrar isso aqui que vocês estão fazendo. Eu já faço um trabalho assim, assado, eu conheço um advogado, trouxe esse advogado, né, fez esse link com o advogado redigiu todo o texto que é necessário, né, um estatuto, que no estatuto é que vai dizer qual é a missão do coletivo, todas as cláusulas lá que regem o coletivo, né, tanto nas ações como nas responsabilidades internas do coletivo. Então ele fez esse negócio, eu achei assim, no mínimo futurista pra gente. Talvez vocês não estejam entendendo, mas a gente era muito underground, era muito old mesmo. Então pra nós aquilo ali era, sei lá, era muito futuro. Aí a gente, como ele não morava aqui, ele foi embora e a gente ficou com esse CNPJ na mão, sem entender muito o que ia fazer. A gente só sabia que tinha que usar ele em inscrições para editais. Que aquele número era o nosso número que o Estado reconhecia a gente como grupo. Claro que a gente sabia que aquilo era um documento e é muito importante, né? Que é o que marca ali oficialmente perante o Estado e toda a coisa burocrática, marca ali o que é a nossa proposta, né? Mas até então, até a gente chegar aqui na sede, a gente não mexeu nesse papel. Inclusive, lá tem dizendo tudo, né? Se vai ser um grupo fechado, se vai ter eleições, se vai ser, né? Enfim. A gente foi assessorado. Na época a gente não entendeu muito, mas agora estamos retomando isso e entendendo a importância de ter CNPJ agora. Principalmente porque agora a gente está nesse espaço. Exato, é o que eu ia falar, né? Inclusive vai ajudar vocês nesse processo todo de ocupação do espaço, mostra que não é de graça, não é à toa, não é vagabundagem, né? Podemos dizer assim. Então, gente, está aberto aí, quem quiser falar, não vi nenhuma pergunta, só o pessoal dizendo que você vai ser o próximo secretário de Cultura de Caucaia, né? Então, já começou a campanha, mas, gente, liberado aí, quem quer falar, é importante a gente ouvir outras experiências também, né? Kelly Brau. Eu queria que a Kelly Brau falasse, porque ela foi uma pessoa que participou muito ativamente aqui do começo dessa história.
Foi assim o pontapé da gente se reconhecer também como grupo, né? Eu queria que ela desse uma palavrinha aí, Kelly, chega mais. Olá, aqui Kelly Brau falando. Estou como Kelly Brau, tá? Só para ficar registrado, não como campo da gestão cultural, mas eu também gosto de ser chamada assim também. Quero dizer que eu estou muito contente. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Dá um feedback. Que tá sendo muito revelador essa sua primeira aula online, né? Que legal, assim, sabendo de todas as dificuldades que a gente tem para se comunicar mesmo, né? Eu, assim, sou uma pessoa que eu passo, assim, eu confesso que eu tenho essa dificuldade de estar me comunicando em público e tal, mas achei massa os pontos que tu falou aí de reconhecer as mulheres que foram importantes no hip hop do Ceará, da Caucaia. Isso já apaga assim muita coisa assim do que foi vivido nesse nosso processo aí até ter esse entendimento de que nós somos pessoas visíveis, né? As mulheres, assim que eu falando como uma mulher produtora no hip hop cearense. Estou muito emocionada, estou me tremendo todinha, mas estou aqui. E assim, foi legal rever essa trajetória toda, né? Todas essas histórias aí. Deu assim um fogo assim no coração, vontade de ir para a rua para fazer. Desde da primeira vez que a gente se encontrou assim, né, cara? Eu acho que isso é importante. É importante você encontrar pessoas que tenham aquela mesma ideia, tenham a mesma vontade de fazer acontecer as coisas. Eu acho isso muito importante. E eu acho que na hora que a gente se bateu assim, né, eu dizia, bora fazer, então bora fazer, a gente fazia, juntava mais duas pessoas ali, de repente a gente estava fazendo tudo, de repente a gente estava trazendo um grupo de rap inédito para o Ceará, toda aquela loucura, assim, e fazendo tudo na tora, e no meio disso tudo, assim, também teve muita questão de eu, mulher, produtora no hip hop, né? Que por muitas e muitas vezes, em várias diversas situações, eu fui, tipo, confrontada, humilhada também, né? Porque o machismo é muito forte e eu sempre tive muito peito para bater de frente. Era tanto que às vezes a gente saía das reuniões do fórum assim que era uma loucura, né, cara? O que a galera faltava mesmo se pegar. E eu sempre fui muito taurina que sou, né? Teimosa. Eu disse, cara, eu sinto aqui que eu tenho o meu espaço aqui. Eu não estou aqui brincando, eu tenho uma função aqui, eu sei o que é, e eu só descobri isso muito tempo depois, porque até então eu também não me via produtora, a gente estava só fazendo, e também me disseram eu não, que era produtora, né? Para quê? Produtora não existe, não. Não, vamos pagar produtora, não. Para quê? Vamos pagar só os cachê do hip hop, né? Do MC produção, não. Coisas assim que aconteceram nessa nossa trajetória aí muito louca, que a gente bateu de frente. E voltando assim na minha questão, né? Que eu acho que eu me sinto muito ponte, né? Ponte de vozes, ponte de mulheres, principalmente. Eu me sinto uma ponte para as manas do hip hop, né? Que isso é uma coisa que eu não conseguia perceber, até as pessoas começarem a chegar para mim e relatarem suas histórias e tal, e você perceber assim, cara, eu estou fazendo um negócio legal, né? Poxa, cara, por que que ninguém, tipo, as pessoas podiam chegar mais para mim e dizer isso, né? Assim, tipo, enfim, o que eu quero dizer também é que eu estou muito feliz com essa nossa caminhada até aqui. Quero parabenizar que sua aula foi linda, né? São muitas coisas, né? Então, eu quero dizer que é importante essa trajetória que me fez produtora, né? Antes eu era produtora, agora eu sou produtora e também produtora, né? Quero agradecer, dizer que estamos juntos e é isso. Eu estou emocionada. Beijo.
Valeu, Kelly, eu que agradeço, ó, mano. Só gratidão aí na caminhada, viu? E também para todos do coletivo aí que estão na sala. Isso não é uma luta só minha. Eu tô aqui representando, realmente representando uma galera. E essa galera tá com muita sede aí para criar, né? Criar se não existirem essas políticas, nós mesmo temos que criar. E vai ser essa luta aí, 2021 e sempre. Salve, salve, mano Afrânio. E aí, mano, Eric? E aí, tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu posso só falar mais um negocinho rapidinho. Eu quero dizer também, aqui Kelly Brau falando, quero dizer também que eu estava conversando hoje sobre isso, né, dessa questão da rede, de que se forma entre as pessoas, né, a gente vai tendo conhecimento sobre, de repente, assim, informações e de trampos, e a gente vai trocando esse nosso apoio, né, em forma de trampo também, né, que eu falo assim diretamente, e que, ou sendo em forma de formação também, que eu queria falar sobre isso, né, porque a gente vai se ajudando, vai indicando para as oficinas, a galera faz, de repente, se formou ali, tipo, eu falando no caso específico do Elgera, né, então, porque tem a galera que, tipo, tem uma galera que está na aldeia hip hop que se formou no Gera, entendeu? Que foi também essa ponte, esse ser ponte, né? De estar indicando uma direção massa ali, e também só funciona se a pessoa que recebe aquele contato tiver a fim mesmo de ir. E foi massa que várias pessoas que estão na aldeia e estão em outros cantos também foram, tipo, passaram, rolou essa ponte, né? É isso. Só enfatizar o que a Kelly tá falando aí, que eu sou um dos cria aí do Elgera, fiz oficina lá de áudio, de iluminação cênica. Essa parada que o Afrânio fala aí, de se dividir entre trampo e cultura, que é uma parada muito difícil. Eu vivi na pele, o Afrânio acompanhou meu sofrimento aí, trabalhando de segurança, noites e noites acordado em meio à guerra, trampando, arriscando a vida nas madrugas. E quando chegava cedo em casa, tomava um café, metia um banho para as produtoras fazer freelance. Hoje eu sou um cara que sou contemplado em viver do que eu gosto de fazer, que é trampar com áudio. Larguei a CLT, hoje tenho meu próprio MEI, faço meus corre. Estou conquistando meu espaço dentro do audiovisual cearense, sou operador de som direto, faço iluminação também às vezes, e eu fico muito feliz porque eu hoje posso compartilhar a minha experiência de vida com vários moleques de coletivo, de periferia. Eu agora pouco eu tive, agora mês de dezembro eu tive com um coletivo, só não esqueci o nome agora, no Bom Jardim, dando oficina. E eu tive no lugar deles, e hoje eu estava dando uma oficina esses dias para a molecada da periferia, mostrando um pouco da vivência e falando que é possível sim eles viverem do que eles gostam de fazer, porque eu vivo isso hoje. Tive a oportunidade de trabalhar com os produtores até de fora do Brasil já, sendo convidado constantemente para grandes trabalhos, pequenos, médios, mas também fazendo nosso nome, vivendo do que a gente aprendeu a fazer em oficinas aí da periferia e com os parceiros. Eu sou um cara muito feliz por isso e contemplado. E hoje estou na aldeia hip hop compartilhando um pouco desse meu conhecimento, somando no estúdio, dando um up em vários moleques, inclusive ajudando a própria CGC. Foi uma quebra de tabu assim muito grande. O Mano Afrânio sabe que eu sou de uma pegada totalmente diferente, um cara que veio e é do rap gospel, somar com altos caras que, quando eu comecei a colar com a CGC, os caras ali é tudo louco e tal, mas hoje estou lá e estamos mostrando
para todo mundo, e essa união tá dando certo e estamos evoluindo a cultura aqui na Caucaia, nas nossas áreas. É nóis, mano, Afrânio. Parabéns, meu mano. É nóis, mano Eric. Salve, salve. Mano É, Eric, você sabe que você aqui é é o nosso pró, né, mano? É, a gente viu aí. Eu esqueci de falar, Kelly. Foi mal, mas também foi divisor de águas. O projeto Elgera. Tanto pra galera que trabalhou lá no Elgera, porque acho que foi uma das primeiras gestões feitas pela periferia, que assim, que eu vi, né? Que realmente era aquela galera da periferia que estava trabalhando dentro do teatro e gerindo toda uma programação para a periferia. O Carlos Câmara ali, o Projeto Elgera, formou várias pessoas, o Charada também, que é também do Coletivo Aldeia, também fez esse curso, o Manuel que se profissionalizou com esse curso, e tá aí, frutos e só alegria, mano, só alegria. Quando o Estado, quando esses grandes aparelhos enxergar a potência que tem na periferia, quando eles enxergarem a potência, aí eles vão ver o tanto, né, assim, a quantidade, quando eles vierem aqui de fato investir, eles vão ver o tanto de pessoas, o tanto de artistas, o tanto de profissionais que estão escondidos aqui, talentos e muita coisa. Valeu, mano Eric, valeu por tá somando aí, ó, mano, esse projeto é nóis. é uma- Tamo junto, meu mano. E o Benjamin tá mandando aquele salve, salve aqui. Não é não, Benjamin? Tá depois aqui falando aí, vai, Benjamin. Salve, Benjamin! Eita! Bora, Benjamin! Futuro B-boy. uma das coisas mais legais, assim, né, quando o povo fala bastante, e a Kelly falou, é essa função, você falou assim, quando o povo descobrir, né, Francis, você falou, quando o povo descobrir, é, a- tem uma pessoa que é tipo olheiro de futebol, né, que vai lá tipo, e vê os talentos, e vai... Eu sinto viu, Kelly, assim, eu sinto na Kelly também essa função de dar uma liga, de estar juntando, de vendo a pessoa, é um articulador, é uma olheira cultural, vamos dizer assim, uma pessoa que junta, que consegue descobrir os talentos e revelar, né? E o Elgera, realmente o Elgera foi um projeto muito impactante em todo sentido. E eu lembrei, Afrânio, eu não lembro se vocês conheceram, mas nas antigas teve um começo de um projeto de uma socióloga, da Glória Diógenes, que era o projeto Enxame, que é um projeto assim, que eu não é das antigas mesmo, eu não sei se alguém aqui lembra dele, que trabalhou com o pessoal do hip hop do Mucuripe, isso nos anos 80, entendeu? Acho que foi a primeira vez que o povo ouviu falar assim, porque era uma pessoa de universidade, então ela criou um projeto chamado Enxame, para trabalhar o hip hop, que existia lá no Mucuripe, não sei nem como é que está hoje, não deve mais nem existir, mas sempre é interessante quando tem alguém que tem que sai da zona de conforto, né, da Aldeota, do Meireles, sei lá, de outro bairro, e se desloca para conhecer outras realidades, e principalmente a potência da periferia. Eu acho que eu falei ontem aqui, eu acho que eu falei do meu amigo, de um amigo meu, que é professor, que disse que ficou feliz quando olhou a lista de professores, ele disse, eu fiquei feliz porque eu só conhecia você e o Paraíba. Aí eu digo, que bom que você ficou feliz. Eu digo, cara, tem muita gente que você não conhece, né? Então, é muito bom quando a gente consegue fazer isso, viu? E aí, gente, vamos lá, microfone aberto, quem quiser falar mais, muito legal. Selma, tem duas pessoas inscritas, a Dani primeiro e depois a Monique. Vale, eu não vi, não. É porque tem que descer o negócio aqui, esqueci, ó, foi mal. Dani, com a palavra, minha amiga. Não, é só um. Dá para me ouvir direito, gente? Eu estou usando o fone. Beleza. Não, é só para fazer um comentário, né? Porque eu sou do teatro, né? E quando a gente começou a fazer, né, oficinas, né, de teatro na periferia,
e a gente começou a montar, né, nossa metodologia, né, de como fazer isso. E o teatro que a gente faz é um teatro político, periférico, feminista, então não tem como a gente também não falar sobre, né, questões relacionadas a enfrentamento da violência contra a mulher, contra a exploração de criança e adolescente, enfim. E eu lembro que a gente vinha, né, de experiência, né, de fazer oficinas somente com mulheres, com meninas, com jovens meninas, né, e tudo, fazendo esse tipo de teatro engajado, né, e tal. E quando a gente começou a ser convidada a ir para os espaços socioeducativos, né, a trabalhar com a galera que estava ou em regime fechado ou em liberdade assistida e tal, e a gente começou a se desafiar como é que a gente faria uma metodologia, né, de dar aula de teatro, falando sobre essas questões, né, do machismo estrutural e tudo, né, para os meninos, né? E foi daí que a gente percebeu na linguagem do hip hop, né, essa grande porta, né, de metodologia, assim, de levar Mano Brown, de levar tantos outros, né, de levar uma galera, né, na nossa metodologia para a gente construir uma conversa, né, e construir uma forma do fazer teatral que os meninos se sentissem, né, contemplados e quisessem falar e falassem das suas vivências, né? Então, o hip hop é interessante, a gente, acho que essa é a minha fala, né? Ele não é só um segmento, tipo assim, é um segmento do hip hop, né? Eu digo isso porque eu faço parte do teatro e o hip hop ele faz parte da minha metodologia da ação teatral. Hoje eu não consigo mais fazer uma metodologia de como dar aula de teatro sem trazer a linguagem do hip hop como metodologia, seja teórica, seja questões relacionadas aos pensadores, né, como eu sempre falo, né? Stanislavski é legal, é Rocheda, né, mas Mano Brown, ele me chega muito mais do que outros pensadores do teatro. Então, a gente faz as encruzilhadas de pegar, né, o conhecimento branco com o conhecimento preto, né, que a gente traz essa ideia também do hip hop muito forte. Então é só para reiterar, né, que o hip hop ele tem e fora mesmo essa questão de quando a gente vê que o hip hop ele é denúncia social, então quando a gente chega para um pivete para falar sobre machismo e tudo, a gente pega o que o hip hop representa, então eles entendem isso, né? E tudo, eu digo, não, tia, é isso mesmo, né? Não tem nada a ver esse lance do machismo, já que a gente é do hip hop também. Então, assim, é muito fácil a gente conseguir trabalhar questões relacionadas a direitos humanos quando a gente utiliza do hip hop. E é isso. Massa, Dani, é isso mesmo, né? Massa, massa. Gente, é o seguinte, agora Monique, e aí eu lembrando aí o povo, antes que vá embora, o povo começa a ir embora, né, que tem a nossa enquete aí, que a gente pergunta sobre a aula de hoje, viu? Vamos lembrar de preencher, quem puder, tiver no computador, dá para preencher. Monique, vamos lá, pode falar. Salve, salve, boa noite, vocês me ouvem? Massa. Obrigada aí, Afrânio, muito massa conhecer também um pouco da tua história. Conheci vocês no Gera, assim, fiquei olhando meio de longe, porque eu estava na comunicação, né? Eu não estava muito ali na linha de frente de contato com vocês, era mais de pegar os materiais, divulgar nas redes. E aí conheci a história um pouquinho de vocês para poder conhecer vocês. Sabia de nome, quando a Selma me passou o contato, aí eu liguei a pessoa e tal. E aí me toquei, que eu já te conhecia. E é massa essa história que você fala, assim, de criar, pensar no que é que vai acontecer depois, né? Pensar em outras pessoas, plantar essa semente e tal. E eu acho que a gente pode pensar, né, em outras questões, assim, essa experiência que você fez hoje, pelo menos comigo aconteceu muito assim. Da primeira vez que eu fui chamada para fazer uma palestra, aí eu tomei gosto e fui ampliando, ampliando. Eu acho que fica a dica aí também para você, se saiu muito bem. E aí eu já quero ir para a próxima, me chame. E eu acho que é por aí, sabe? Da gente se fortalecendo e fazendo mesmo, sabe? Aproveitar as tecnologias aí e tal. Cada vez mais que a gente vai fazendo, mais a gente vai se fortalecendo, mais vai
repensando sobre as coisas. O que tu falou hoje, na próxima vez tu já vai ter outra visão sobre isso e vai conseguir falar mais, né? E satisfação. Só queria agradecer mesmo aí pela soma e dar esse toque que eu já quero a próxima. Porque nunca dá, né, pra gente falar tudo que a gente quer, gente. Sempre a gente fica depois naquela história de, poxa, eu queria ter falado aquilo, mas aquilo outro, não sei o quê. Sempre é essa, né? Por isso que tem que ter as próximas. Valeu, gente. Monique, foi a mesma coisa comigo, Monique. Eu era do grupo de teatro, aí um dia disseram, você vai dar aula de produção? Eu digo, eu? Eu disse assim, sim, da aula de produção. Eu digo, mas eu não tenho a mínima ideia. Foi a Elisa Guinter, essa pessoa que fez isso, no antigo Instituto Dragão do Mar. Eu disse, não, Elisa, eu não sei fazer isso. Ela, não, senta aqui, vou dizer, você... Aí pronto, é assim. Assim, ó, falei do enxame aqui, é o Erivan, Produtos do Morro, que é a nossa, amanhã a participação do Erivan aqui, viu, gente? O Erivan está aqui dizendo, ele era do Conscientes do Sistema, gente, eu escutava Conscientes do Sistema, viu, Erivan? Olha que massa, cara, trabalho com a Glória Diógenes, né, como é que era? Onde era? Era no Clube Terra e Mar, era no Clube Terra e Mar que funcionava, era o projeto Enxame da Glória Diógenes. Erivan, que massa, você era do Conscientes do Sistema, muito bom, amanhã você deve falar um pouquinho sobre isso também, né, não sei, mas é isso aí, gente. A Frânio, a bola é tua aí, acho que já está dando tempo, né? Então, vai lá. Massa, Dani, pelo comentário, viu? Monique também. Também aprendi muita coisa ontem, né? E, tipo assim, nas minhas considerações finais aqui, eu queria nem para puxar o saco do Erivan, não, que a gente também já tem uma amizade aí de vários anos aí, o Erivan. Assim, o hip hop, quando eu só escutava o rap, eu achava que o hip hop era já organizado por si só, que todo mundo, existia uma consciência na galera, assim, subtendida, que todo mundo era harmonicamente, tinha uma coerência dentro um fluxo dentro do movimento que já existia por ele mesmo. Quando eu fui realmente conhecer o movimento, a cena, as pessoas, a galera, as bandas, os grupos, os fotógrafos, a galera, eu vi que aquele era todo um emaranhado que não tinha organização ainda. Pelo menos na época que eu peguei. E estava todo mundo disperso, cada um na sua quebrada, fazendo o seu trampo, e essa galera não se comunicava mais. O fórum fazia 7 anos que não funcionava. Então estava muito assim, cada um na sua quebrada. E tipo assim, nós aqui na Caucaia não tinha estúdio de gravação de rap, né? A primeira pessoa que surgiu, o primeiro nome que surgiu, que era uma pessoa que gravava a galera, era justamente o Erivan, que a gente entrou em contato e acabou saindo da Caucaia para gravar nosso primeiro som lá no Castelo Encantado, lá no Erivan. E uma coisa assim que eu percebi no Erivan, assim, que ele é muito hip hop. Por quê? Porque eu vi a preocupação dele e muitas vezes até parar a produção ali que ele estava fazendo para ensinar a gente. Eu me peguei assim, lembrando assim, e depois de conhecer vários produtores, eu pensando assim, o Erivan, ele era um cara que ele não estava só produzindo. Ele produzia e ensinava a galera bem no começo mesmo, Erivan. Eu lembro, Erivan, no tempo que lá teu computador era aquele de tubão, assim, que o monitor era aquele branco, assim, a televisão tubão grande, a CPU zona jurássica, mas ele tinha essa preocupação de estar ali, sabe, querendo ensinar, estava produzindo e ensinando, assim, aí, tipo assim, a gente entendeu também aquilo ali, já entendia, né, que o hip hop tinha que repassar esses ensinamentos para conseguir fazer um fluxo do movimento, porque o movimento ele só existe quando tem uma ação regendo o movimento, uma ação conjunta. Se está todo mundo disperso nas suas áreas, não é movimento hip hop. Está todo mundo na sua casa fazendo, individualmente. Então, esse meu despertar também para essa história de partilhar o conhecimento e a responsabilidade de cada elemento do hip hop, seja qual for o segmento, de tentar repassar isso,
ela hoje é a maior importância que eu tento carregar no aldeia hip hop. Essa preocupação de que quando a gente partir, de fato, talvez, né, morrer, fique alguém que continue a história. Fique alguém que entendeu o propósito, entendeu que a causa é justa, que tem relevância. O hip hop, ele realmente consegue entrar na mente de uma parcela da sociedade ali, que até hoje a gente não viu uma ferramenta capaz. O hip hop, ele era para ser política pública, tanto na Secretaria de Cultura como na Secretaria de Educação. Que até o que a Cris, que eu até sempre falo para a Cris, como já teve vários projetos ligados à Secretaria de Educação com o hip hop. Mas isso precisa voltar e voltar com força, porque o hip hop ele precisa estar nas escolas. Porque o fundamento do hip hop, ele é muito assim, importante para o adolescente, para a criança, para essa fase da não violência. O hip hop prega paz, prega o empoderamento do ser periférico. Então é muito importante que esse tipo de arte esteja introduzido na educação do Brasil, assim, a gente vai tentar, assim, mudar esse aspecto aqui na Caucaia. Essa luta não para, na verdade, agora, depois desse curso aqui, ela ganhou uma energia a mais. Podem ter certeza que a gente sai daqui energizado para entrar 2021 aí, lutar por espaço. Eu espero ter inspirado vocês que estão passando pelo mesmo processo ou pretendem passar por esse processo. Realmente não é fácil, é sacrificante, mas quem gosta realmente, quem gosta de produzir e ver os resultados, porque assim, é muito simples o que a gente faz. Eu fui moldado, né, pelo movimento hip hop. Hoje eu me enxergo como uma pessoa dentro do mundo de outra forma depois que eu conheci o hip hop. Então eu sou muito grato ao hip hop. E essa gratidão faz com que eu trabalhe para o hip hop a fim de perpetuar esse sentimento que chegou até a mim, né? Chegou até a mim. Lá dos rappers de São Paulo, do Sul, que atravessou aí, o Nordeste aí nas fitas cassete, nos LPs, nos vídeos, e chegou até aqui, e a gente conseguiu entender essa história, se identificou com essa história e hoje está trabalhando fortemente. Não desistam. Às vezes chega aquele momento assim que a gente vê assim, que aquele momento que que eu estou fazendo aqui, eu devia estar em outro canto. Mas esses momentos vão vir. E a única palavra que eu deixo aqui, que a galera não use só como um adorno essa palavra, é a resistência. Porque a resistência, talvez seja fácil falar, mas a resistência é para a gente usar essa fala justamente naquele momento de mais dificuldade. Aquele momento que a gente não tem mais força para nada, a gente tem que levantar a bandeira da resistência. Porque essas tempestades da vida, né, assim, eu estou entrando nessa... Eu tenho 30 anos, tenho 3 filhos, ainda me considero um adolescente jovem, mas eu percebo assim que a gente vai ficando velho, vai se preocupando mais com os que estão chegando. Por isso que eu vejo as políticas da gente aqui mais voltadas para adolescentes e pré-adolescentes. E é isso. Eu procuro inspirar tanto a galera aqui que está ao meu redor, e sou inspirado todos os dias por essa mesma galera. Sou inspirado pelas mulheres e homens que fizeram parte da história do hip hop no começo, né, que tenho um respeito pela galera que veio antes de mim, e tenho um respeito ainda maior pelos que estão chegando, que eu acho que é esse grande debate sobre gerações, ele devia acabar assim, em respeito mútuo
e nesse respeito ainda maior pelos que estão chegando. Essa preocupação por esses que vão ter que enfrentar esse mundão aí que não tem muitas perspectivas boas, mas a galera tem que estar afiada, tem que estar esperançoso. Não adianta a gente estar aqui trabalhando nenhuma negatividade. A gente tem que acreditar nas gestões que estão por vir. Eu não passo pano para gestão nenhuma de não ter um partido não, e tal, mas a gente tem que trabalhar para que eles nos reconheçam, se possível pressionar, procurem junto com outros grupos se fortalecer, tentar adicionar, né, mano? Adicionar é o que a gente sempre fez. A gente compartilhou. Quanto mais a gente compartilhava o que a gente fazia com outros grupos, mais a coisa cresceu. Mais essa rede cresce, mais essa coisa se solidifica e a gente vai chegar nesse resultado esperado, que é tanto a grande massa da população reconhecer a arte periférica, quanto o poder público, quanto as empresas privadas entenderem que na periferia existem profissionais, existem produtores, fotógrafos, existem toda uma rede de profissionais que talvez no momento não são reconhecidos, mas existem, atuam, fazem, independente de qualquer adversidade, estão aí vivos e vivendo. Pode crer, ó. Então, é isso aí, gente. Deu 9 horas. A Frane, olha, pode ter outra aula tua, cara, tem conteúdo aí, viu, para desenrolar bastante. Só agradecer a participação, valeu, cara, assim, valeu todo mundo. Foi massa, Frane. Massa demais, como é que é? Aprendi, ó. Então, amanhã, Erivana Zaras aqui. Massa demais. Todo mundo, viu? Valeu, gente, muito obrigada pela participação. Chama a outra galera que vocês sabem que está inscrito, ainda está podendo escrever, pode compartilhar o link, viu, gente? Vamos colocar a gente na sala, né? Selma, obrigado, viu, pela oportunidade. Pode ter certeza que isso aqui foi um marco aqui para a história do coletivo e só evolução a partir daqui. Boa noite para todo mundo, mesmo que participou. Salve aí para todos os professores aí, todos os mediadores que estão nesse curso. E não desistam da cultura, velho. Façam por amor. Não esperem, façam, não esperem. É nós mesmos. Qualquer coisa, chega lá no Instagram da Aldeia Hip Hop ou no Facebook da Aldeia Hip Hop, que a gente troca essa ideia e vamos tentar, né, fortificar essa rede. Eu quero mandar um abraço especial também, especialíssimo para a rede de apoio de cultura da Caucaia, essa galera massa que se formou, que está fazendo um trabalho muito massa. Aqui a Caucaia vai realmente ser outra coisa depois da rede de apoio. Então, valeu, galera, por essa força. Tamo aí, tamo no fórum, tamo na rede, tentando fortalecer de todas as formas, viu? É nóis. Qualquer coisa, só chamar. Enquanto houver injustiça, vai ter resistência. Vai ter verso contundente, rima agressiva, uma levada violenta. Cês não pediram, agora aguenta. A cultura de rua na Caucaia tá mais viva do que tu pensa. Enquanto houver injustiça, vai ter resistência. Vai ter verso contundente, rima agressiva, uma levada violenta. Cês não pediram, agora aguenta. A cultura de rua na Caucaia tá mais viva do que tu pensa. Enquanto houver injustiça, vai ter rap pesado. Vai ter plano de vingança, campana pra bicho safado, mas não se engana com as cobranças.